Queridos, e nós que aqui ficamos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Nós estamos, no dia de hoje, começando uma nova série de mensagens. E no mês de agosto, durante todo esse mês de agosto, nós estaremos falando sobre missões. Como já é meio que de costume para nós, presbiterianos, o mês de agosto ele é tido como mês de missões. Mês onde as sociedades elas se reúnem para orar por missões. E eu gostaria de também, diante desse tema, diante desse mês, trazer também, durante todo ele, mensagens relacionadas ao trabalho e ao empenho e à disposição missionária. Uma vez que este tema, ele também é uma das marcas da igreja saudável. Essa igrejinha aí que está atrás de nós, você vai ver que a evangelização ela também está ali destacada como sendo uma das marcas de uma igreja saudável. Então, hoje nós estaremos dando início a esta série. E o título da série é Qual o Motivo da Missão? Esse é o título da nossa série de mensagens, então, para esse mês de agosto. E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, da exposição dessa noite, está lá, como eu disse, em Atos, capítulo 13, do verso 13 até o verso de número 52. Porém, eu estarei lendo até o verso 15 apenas, mas durante a exposição nós vamos até o verso 52. Então, Atos 13, de 13 a 15, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Nós louvamos o Senhor pelo privilégio de termos diante de nós a palavra do Senhor e lê-la de forma, Deus, ó Pai, livre. Muito obrigado. E que nesse momento o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. E que através da Tua palavra, Deus, ó Pai, nós sejamos sim, Deus, encorajados. Sejamos sim exortados. Sejamos sim, Senhor Deus, ó Pai, consolados por ela. É o que nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o motivo da missão? Essa é a pergunta, o tema nosso durante o mês de agosto. E a primeira mensagem o motivo é que nós cremos na eficácia do Evangelho. Por isso nós fazemos missão, cremos na eficácia do Evangelho. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o que nós cremos. Queridos, mas introduzindo aqui o nosso assunto, nós estamos presenciando, já estamos chegando aí no final desse período de Jogos Olímpicos, que começou aí já há algumas semanas. Estamos presenciando nesses últimos dias as Olimpíadas de Paris. E talvez uma das Olimpíadas que tem causado inúmeras controvérsias e polêmicas. Já dando início a essas polêmicas e controvérsias a partir da abertura da Olimpíada, onde nós presenciamos ali um verdadeiro show de zombaria e de blasfêmia. Então, uma Olimpíada marcada por polêmicas, uma Olimpíada marcada por, de alguma forma,
escândalos e, de alguma forma, controvérsias que nós temos presenciado. E também, além desse show e desse espetáculo, há algumas coisas que têm nos feito questionar algumas atitudes do nosso povo, do nosso mundo, principalmente quando nós presenciamos uma mulher sendo espancada por um homem e vários aplaudindo também esse momento. Então, uma Olimpíada marcada por coisas e situações um tanto quanto delicadas. Mas nós sabemos que os Jogos Olímpicos, eles sempre fizeram parte da história do povo. Na verdade, não sempre, mas desde a antiguidade, os Jogos Olímpicos, os Jogos Esportivos, eles fizeram parte da população. A própria palavra do Senhor, e principalmente o apóstolo Paulo, faz menção aos Jogos Olímpicos que aconteciam no seu tempo. Os Jogos de Atenas e tantos outros esportes e competições que ele mesmo presenciou e que em inúmeras das suas viagens, em várias ocasiões, ele viu e presenciou esses esportes, essas competições acontecendo. Nós lemos e percebemos isso em inúmeras de suas cartas, onde ele faz menção a corredores, onde ele faz menção a lutadores, pugilistas, em suas cartas ali escrevendo a diversas igrejas. E talvez um dos momentos que é tão aguardado e tão esperado e que as pessoas aguardam ali as manchetes, as fotos, nos jornais, revistas, na internet, né, está mais moderno hoje, na internet, no Instagram e tantas outras mídias sociais, talvez seja o momento onde a tocha olímpica ela é acesa. É um espetáculo. Cada ano de uma forma diferente. Esse ano, um balão que subia ali em Paris. Cada ano, uma forma diferente, de um jeito diferente, mas um momento aguardado, a tocha olímpica, a pira olímpica sendo acesa. E esse ano, após ali um revezamento intenso, partindo da Grécia, esse ano a chama olímpica ela passou por diversos locais. Entende-se que aproximadamente 10 mil condutores conduziram a tocha olímpica esse ano. 10 mil condutores revezaram-se para a condução da tocha olímpica. Foram cerca de 400 cidades francesas que a tocha olímpica passou durante esse ano, até chegar em Paris e ali a pira ser acesa. Essa torre com a pira olímpica, ela aparece na história pela primeira vez em 1928, lá em Amsterdã. É a primeira vez onde esse evento de se acender a tocha olímpica, ela acontece. E depois, 4 anos mais tarde, a partir de 1932, voltou a ser acesa. E então se tornou uma tradição dos esportes olímpicos. Trazendo agora, saindo do esporte, entrando agora na palavra do Senhor, e você vai entender o porquê de toda essa ilustração e dessa introdução. A Bíblia ela traça algo importante como a transmissão da tocha olímpica e da chama olímpica, ela acontece. A palavra do Senhor, ela nos traz algo importante que também precisa ser transmitido. Também precisa de inúmeros condutores que se esforcem a manter algo aceso, algo vivo, em chamas. Não um fogo que é conduzido até uma pira ser acesa, mas sim a chama do Espírito Santo que precisa ser passada e transmitida a todo o povo, toda a língua e toda a nação. Os patriarcas e os profetas do Antigo Testamento, eles carregavam bravamente a palavra do Senhor, através das gerações, até o momento em que o próprio Cristo ele pisou nesse mundo. A chama então ardeu reluzente durante todo o ministério de Cristo Jesus. Todo o ministério. Aonde Cristo estava, a luz do Evangelho brilhava como nunca havia brilhado até ele estar aqui nesse mundo.
vários sinais, várias coisas aconteciam, confirmando o ministério do Messias, assim como os profetas, assim como os patriarcas já haviam dito, e o Espírito Santo de Deus falado por intermédio deles. E se cumpre quando na plenitude dos tempos, o Filho do Homem, ele se encarna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a sua luz, como João vai dizer, ela resplandece sobre as trevas. E as trevas não conseguiram conter essa luz que brilhava. Assim é nos dita a palavra do Senhor. Assim nos é apresentada a palavra do Senhor. Até que então, no ápice, com seu poder e glória, quando ele de fato conquistou a morte e ressuscitou no terceiro dia e deixou o túmulo vazio. Após Jesus então ser levado aos céus, a palavra de Deus então nos diz que cerca de 120 revezadores agora, encabeçados pelos apóstolos, receberam então nos seus corações a chama de Cristo e começaram a espalhar essa palavra, este evangelho, esta luz em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porque eles receberam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo de Deus, que os capacitou a serem testemunhas, é o que nos diz Atos capítulo 1, verso 8. Então o livro de Atos então narra para nós a saga do evangelho sendo passado. Revezadores conduzindo esse evangelho a todas as nações. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 10, verso 17, o seguinte: assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Esses revezadores, eles tinham um único objetivo: proclamar o Senhor Jesus, anunciar a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Este era o único objetivo deles: proclamar essa verdade, anunciar essa verdade. Esse texto está, de Romanos, capítulo 10, verso 17, está num contexto onde Paulo ensina que Israel não pode alegar falta de oportunidade, porque em todo momento eles estiveram em contato, ouvindo a palavra de Deus. E citando o Salmo 19, verso 4, o apóstolo então ele diz: por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas Israel, nas palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 65, verso 2, mas Israel, as mãos a um povo, enquanto Deus estava ali em todo momento estendendo as mãos a um povo que era rebelde e contradizente. Mas a ideia de Paulo aqui para nós, queridos, é que, segundo ele mesmo nos diz, esse dom de Deus, que é a fé, ela é conduzida aos nossos corações, ela é gerada em nossos corações, através da palavra. Perceba o que Paulo nos ensina: a fé, que é um dom de Deus, ou seja, o Pai é o provedor dessa fé. Esse mesmo Deus então gera essa fé em nossos corações e usa como instrumento a sua palavra. Então esses revezadores tinham um único objetivo: a proclamação, o anúncio, a pregação. Um único objetivo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Relembra comigo alguns fatos importantes do tempo de Cristo. Os samaritanos creram quando Filipe proclamava o evangelho no meio deles. Atos 8, verso 12. Filipe ensina sobre o evangelho a um eunuco etíope, que depois segue o seu caminho cheio de alegria. Atos 8, verso 39. Cornélio e toda a sua casa ouvem o evangelho pela boca de Pedro e receberam o dom do Espírito Santo. Atos 10, verso
44. Sérgio Paulo vê o que ocorre com Elimas e crê. Lucas continua dizendo que ele continuou maravilhando-se do ensino do Evangelho de Cristo. O Evangelho é eficaz. Por isso, a igreja se engaja em missão. Porque nós cremos nessa eficácia. Nós cremos nesse poder. Ele é eficaz para gerar a fé. Ele é eficaz para mudar vidas. Ele é eficaz para transformar regiões inteiras. Nós percebemos isso em Atos dos Apóstolos. O Evangelho é eficaz. O Evangelho é eficaz para fazer com que perseguidores da igreja se tornem ousados proclamadores. Esse é o qual nós lemos aqui, essa história é um desses, o apóstolo Paulo. Que, numa certa vez, é dito por Lucas em Atos, que ele queimava em seu coração de ódio pela igreja. E agora queima em seu coração o desejo de proclamar esse evangelho. E ele se ajunta a esses revezadores dessa chama. O evangelho é eficaz. O evangelho é eficaz para transformar famílias. Cornélio, carcereiro, Febe e tantos outros. Jairo, Zaqueu. Quantas e quantas famílias foram transformadas? Porque o evangelho é eficaz. Então os nossos missionários aqui narrados, Paulo e Barnabé, como nos diz aqui o texto, eles saem da cidade de Pafos, conduzidos por João Marcos para a Ásia Menor, estão indo agora em direção à região de nascimento do apóstolo Paulo. Chipre foi onde Barnabé nasceu e foi criado. Agora é a hora de eles visitarem a região onde o apóstolo Paulo havia nascido. Então eles estavam sendo conduzidos e foram deixados então em Perge, capital da Panfilha. É o que nos diz aqui o nosso texto. E ali naquele local, um importante porto, onde o cristianismo não tinha ainda muitas forças. O cristianismo estava começando, engatinhando ainda naquela região. Havia ali, segundo alguns autores e historiadores, um grande templo à deusa Artemis. Então de Perge, eles seguem para Antioquia, de Pisídia, local onde o nosso texto está localizado. Uma viagem longa, perigosa, mas feita com muito empenho, com muita dedicação pelos nossos missionários. Muita dedicação. Então o texto ele se inicia logo no início, falando sobre a volta de João Marcos. O texto começa aí, lá no verso de número 13. O texto nos diz que João Marcos os deixou ali e volta para Jerusalém. Nós não sabemos o que motivou João Marcos. Alguns comentaristas vão dizer que talvez João Marcos não queria muito que os gentios ouvissem do evangelho. E por isso ele resolve retornar a Jerusalém. Isso é o que alguns comentaristas vão dizer. Provavelmente ele não queria que o evangelho chegasse aos gentios, então ele resolve retornar para Jerusalém, não concordando com aquela viagem, uma vez que era um intuito de Paulo e Barnabé pregar o evangelho aos gentios. Esse era o intuito. Então eles voltam, ele volta para Jerusalém após esse momento. O que vai motivar Paulo a recusar João Marcos depois como companheiro de viagem? Isso está lá em Atos, capítulo de número 15, verso 37 a verso 39. Vai fazer com que ele recusa. João Marcos vai querer viajar com eles de novo e Paulo vai dizer assim, com esse aí eu não viajo de novo não. Esse cara vai, depois chega lá, ele volta para trás, não quero viajar com gente dessa forma. Depois continua o texto, continua com um convite. Na cidade, lá em Pisídia, muitos judeus, talvez ali numa colônia romana, dentro ali daquele local, no sábado, Paulo e Barnabé vão à sinagoga e ali eles se assentam e o texto descreve um pouco da liturgia do culto. A lei, os profetas é lido. E após eles são convidados pelo chefe para proclamar, para falar sobre a palavra de Deus, para trazer ali alguma
exortação. E eles não vão perder essa oportunidade. Paulo não é daqueles que deixa passar uma oportunidade dessas. Se estão me dando o microfone, eu vou falar. E eu vou anunciar o evangelho de Jesus. E é isso que ele faz. Então, um testemunho, o sermão de Paulo, que vai agora do verso 16 até o verso de número 41, ele se inicia. É a maior porção aqui do nosso texto. Vai do 16 até o 41. Paulo começa o seu sermão com algumas divisões muito interessantes. Nós não vamos ler aqui todo o texto, o nosso tempo já está um tanto quanto avançado, mas o que o texto nos mostra é, em primeiro lugar, ele apresenta que o cumprimento do Antigo Testamento é Jesus. Isso vai do verso 16 até o verso de número 22 do nosso texto. Ele vai mostrar isso. O cumprimento do Antigo Testamento é Cristo. Cristo cumpre todas as coisas. Tudo aquilo que estava narrado pelos profetas, pelos patriarcas, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele começa, é assim que ele se inicia, então, o seu sermão. Depois, num segundo ponto do seu sermão, ele vai falar sobre a vinda de Jesus. E isso vai do verso 23 até o verso de número 31. Após, então, falar sobre o cumprimento do Antigo Testamento, ele fala sobre a vinda de Cristo. E que Jesus veio como Salvador. Paulo diz que Cristo é o Salvador. Ele não é um Messias político, como muitos ali esperavam, mas sim o Salvador do mundo, tendo João como seu precursor. Mas a obra, como Paulo vai dizer, de João Batista é temporária, a de Cristo é eterna. É isto que nos é dito nesse sermão aqui pelo apóstolo Paulo. E ele continua, então, o seu texto. E agora, do verso 32 até o verso de número 41, ele traz a boa notícia. A boa notícia. Sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre o Cristo que padeceu e ressuscitou, vencendo a morte, de uma vez por todas. Após, então, o seu sermão, nós percebemos o resultado dele. Claramente, nós vemos aqui duas reações diferentes. De um lado, nós vamos perceber, isso está no verso 42 até o 52. De um lado, nós vamos perceber que alguns se maravilharam com a palavra do apóstolo Paulo, exposta ali. Outros ficaram irados com o que Paulo estava ensinando naquele momento. O resultado foi esse, uma divisão ali no meio daquele povo. Até que ocorreu ali naquela sinagoga, e eles foram convidados a comparecer ali de novo, na outra semana. Vem cá de novo, traz mais uma vez dessa palavra aos nossos corações. Então, passada uma semana, a nossa dupla de missionários, então, retorna a essa sinagoga. O texto diz que quase toda a cidade estava ali reunida naquele local, para ouvir a mensagem exposta, que estava sendo contada. E diz que multidões queriam saber mais sobre Jesus, o que gera ciúmes no coração dos judeus. E esses judeus então começaram a blasfemar e a contradizer o que Paulo falava. Mas Paulo, com toda a ousadia, exorta aqueles judeus naquele momento. Ele exorta eles, dizendo que eles haviam rejeitado o evangelho. E o fim, nós temos Paulo e Barnabé expulsos. Aqueles homens ali não aguentaram serem confrontados pelo evangelho. E expulsaram daquela cidade a nossa dupla de missionários. Queridos, algumas aplicações para nós. Nós percebemos nesse texto o grande poder do evangelho. Esse evangelho que traz boa nova. Que traz a boa nova da salvação através de Jesus. Que é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Esse evangelho, além de poderoso, ele é eficaz. E ele precisa ser conduzido. Desde o princípio, a mensagem de Deus, que é poderosa, ela tem sido carregada. E ela chegou até nós. E ela precisa ser passada adiante.
O evangelho é eficaz, queridos. E esse evangelho, ele deixa marcas. Ele deixa a sua assinatura em nossas vidas. Esse é o poder do evangelho. E a pergunta que fica para nós é: você crê na eficácia do evangelho de Cristo? Você crê nele? Você crê que esse evangelho é de fato eficaz? Em primeiro lugar, queridos, se nós cremos, nós precisamos ser como Paulo e Barnabé, ousados também. A ousadia é uma das assinaturas que o evangelho deixa em nós. É uma das marcas que o evangelho deixa na vida dos crentes. Nós precisamos ter essa marca. Nós precisamos ter essa característica. Nossos missionários aqui já apresentaram essa ousadia. Não perderam uma oportunidade dada para anunciar a palavra de Deus. O crente ousado, ele não perde uma oportunidade. Na verdade, um crente ousado, ele está de olho nas oportunidades para falar sobre Jesus, para anunciar a Jesus. Ele está de olho. O crente ousado, ele também não tem medo de confrontar aqueles que blasfemam. Ele não tem medo. Ele confronta. Ele não tem medo de ser expulso da roda. Paulo e Barnabé não tiveram medo de ser expulsos daquela cidade. Ele não tem medo de ser expulso do convívio dos amigos, de perder privilégios. Ele não faz consenso, não faz consentimento com coisas para se beneficiar, não. Ele é ousado e confronta diante do mal, diante da blasfêmia, diante da injustiça. Quantas vezes nós nos calamos? Quantas vezes você, jovem, se cala na sua faculdade, na sua escola? Quantas vezes nós nos calamos no nosso trabalho? Piadas que são feitas. E nós, naquela tentativa do convívio da boa vizinhança, nos calamos. Quantas vezes? Diante daqueles judeus blasfemadores, Paulo e Barnabé ousadamente o repreenderam. Não permitiram aquela blasfêmia. Você crê na eficácia do evangelho? Porque, em segundo lugar, se você crê na eficácia do evangelho, você precisa ter prazer também em Deus. Você precisa se alegrar com Deus. Você precisa ser mais feliz com Ele. O evangelho eficaz, ele gera pessoas que querem mais. Mais compromisso com Deus. Mais vida com Deus. Mais dedicação a Deus. Aqueles homens e mulheres que estavam ali ouvindo, ao ouvir aquele evangelho poderoso, a reação foi: volta semana que vem, nós queremos mais. A gente quer aprender mais, a gente quer crescer mais. Voltem semana que vem. O cristão deve ser sedento por mais de Deus. Ele precisa ser sedento. Ele quer ser sedento por mais tempo com Deus, por mais tempo de oração com Deus, por mais disciplinas espirituais, por mais adoração. Às vezes a gente já se coça com 1h30 de culto. O cristão, ele ama estar na presença do Senhor. Ele quer mais do Senhor. Ele quer mais de Deus. Ele quer aprender mais. Ele não fragmenta o seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que ficam contando horas de oração. Eu oro 10 minutos por dia. O crente marcado por evangelho, ele não faz esse tipo de conta. Ele ora a Deus.
E Ele não liga para quanto tempo ele se dedica em oração. Ele não importa se é pela madrugada, ou às vezes vai por madrugada dentro orando ao Senhor. Às vezes nós ficamos marcando quantos versículos da Bíblia nós lemos por dia. O crente marcado pelo Evangelho, ele lê a palavra de Deus, porque ela é o seu deleite. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Você crê na eficácia do Evangelho? Porque se você crê na eficácia do Evangelho, você precisa ser mais persistente também. Os nossos missionários, diz o texto, que ao serem expulsos daquela cidade, diz o texto que eles sacudiram a poeira e eles partiram para Icônio. Partiram para Icônio. Receberam oposição naquela cidade, mas não se afugentaram. Tem outra cidade à frente, pessoas que precisam ouvir de Cristo, vamos até lá. Ele continua firme na sua caminhada e na sua jornada. Ele é persistente no Evangelho. Nós precisamos ser persistentes com esse Evangelho e por esse Evangelho. Nós precisamos, eu e você, mais persistência. Se cremos na eficácia do Evangelho, nós também precisamos ser contagiantes, queridos. Precisamos. Aqueles que ficaram lá, o texto diz que eles transbordavam de alegria. O trabalho que Paulo e Barnabé fizeram com a graça de Deus e através da obra do Espírito Santo contagiou aquela cidade. Pessoas se converteram. Pessoas se alegraram no Senhor diante da obra que estava sendo feita. O crente marcado pelo Evangelho, ele precisa ser uma pessoa contagiante. Ele precisa ser. Levando a alegria de Deus, levando a boa nova do Senhor, levando a palavra da salvação do Senhor Jesus. Que triste é para nós, queridos, que triste é para nós, se no nosso trabalho, se na nossa escola, quando alguém passa por uma dificuldade, não nos procuram. Nós que temos a palavra de vida, às vezes procuram os nossos amigos que são espíritas, umbandistas, mas nós, crentes no Evangelho, não somos procurados. Porque não entramos com essa perspectiva de fato contagiar pessoas para Cristo Jesus. De sermos pessoas alegres, que atraem pessoas. Usando aqui um linguajar coach, magnéticas. Misericórdia. Mas nós precisamos ser pessoas contagiantes. Bill Hybels já escreveu, e escreveu muito bem sobre isso. Sobre como ser um cristão contagiante. Ter amizade com pessoas. E por essa amizade, através dessa amizade, apresentar o Evangelho de salvação. Nós precisamos ser assim. Você crê na eficácia do Evangelho? Queridos, esse Evangelho é poderoso para transformar a sua vida. Ele é poderoso. Esse Evangelho é poderoso para transformar a sua família. Eu creio no poder desse Evangelho. Eu creio. Agora, se nós cremos, nós precisamos entender a nossa responsabilidade como condutores desse Evangelho.
Precisamos entender. Qual foi a última pessoa que foi alcançada por Jesus pela sua vida? Qual foi a última pessoa? Uma pergunta para nós refletirmos. Qual foi a última pessoa? Irmãos, eu queria que nós entendêssemos algo muito importante. Nós estamos diante do livro de Atos. O livro de Atos narra a história dos primeiros grupos de cristãos, dos primeiros homens e mulheres. Você já parou para pensar sobre isso? Que esse texto, esse livro tão importante aqui para nós, ele narra a história dos primeiros cristãos que foram transformados pelo Evangelho de Jesus. Você compreende essa verdade? Você compreende que nós estamos lendo e que a partir deste grupo o Evangelho cresce. A partir desse grupo, então, o Evangelho ele cresce ali em Jerusalém. Ele cresce na Samaria. O Evangelho ele alcança o Império Romano. E o Evangelho ele alcança a Europa. A partir deste grupo, esse Evangelho que agora alcançou a Europa, esse Evangelho vai para a América do Norte. Depois esse Evangelho vai para a América do Sul e chega no Brasil. Alguém ali impactado por esse Evangelho vem até o nosso país. E agora esse Evangelho que chegou no nosso país, ele começa a andar de ouvido a ouvido, de coração a coração, chega na sua família e chega em você. Você já parou a pensar? E aqui foi o início de tudo. Aqui foi o início de tudo. E você então é alcançado pela graça de Deus. Você é alcançado pela misericórdia de Deus, pela salvação de Deus. Será que agora será que a minha boca, será que a sua boca será o túmulo desse Evangelho? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender a nossa responsabilidade. Se a expansão do reino de Deus, se a expansão da mensagem do Evangelho, ela dependesse de você, ela dependesse de nós, provavelmente o Evangelho do reino ele não cresceria. Graças a Deus não depende. Graças a Deus não. Louvado seja o Senhor. Talvez nós até damos desculpa, dizendo, mas eu dou um bom testemunho. Eu dou um bom testemunho no meu trabalho, eu dou um bom testemunho na minha escola, eu dou um bom testemunho na minha faculdade. Queridos, bom testemunho é maravilhoso. É maravilhoso. Mas o bom testemunho, ele não substitui a proclamação do Evangelho. Não substitui. O bom testemunho, ele não substitui a proclamação da palavra de Deus. Não substitui. O que Paulo nos diz é justamente isso. Que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Pessoas estão sendo aplaudidas por uma medalha de ouro. Pessoas estão sendo aplaudidas. Treinaram a vida toda. Foram anos de preparo. Anos de preparo. Foram anos de dieta. Foram anos de alimentação regrada. Foram anos de exercício físico, de treino, de dedicação. Foram anos e anos para chegar em Paris e darem o seu melhor. E conquistarem as suas medalhas. Eles
parafraseando Paulo, ou contextualizando Paulo, por uma medalha corruptível. Corruptível. Nós, que corremos por uma incorruptível, não temos tanto afinco, não temos tanta dedicação, não temos tanta ousadia, não temos tanto empenho. Nós não temos. Será que nós cremos na eficácia desse evangelho? A minha oração, queridos, é que essa palavra, ela venha acender em nós a chama da urgência, da pregação da palavra de Deus. Isso nunca esteve longe do coração da igreja. Nunca esteve. Nós precisamos compreender isso. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho, ele precisa ser anunciado. A tempo e fora de tempo. Se cremos na eficácia do evangelho, nós precisamos anunciar esse evangelho. Proclamar esse evangelho. Se nós cremos que ele é o poder de Deus. Nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos pregar, contagiar as nossas escolas, as faculdades, os trabalhos, com essa palavra. Que nós possamos nos levantar, queridos, que os nossos jovens se levantem dessa forma. Nós tivemos, alguns meses atrás, aqui na nossa igreja, a Vision School que aconteceu aqui. E aqui vários relatos foram apresentados. Testemunhos foram dados. Jovens saíram daqui motivados a pregar o evangelho, a orarem por nações distantes. Mas, querido, eu gostaria de incentivar você, jovem, que saiu daqui com essa empolgação, motivado, a começar isso amanhã na sua escola. Comece isso amanhã na sua escola. A pregar o evangelho para o seu colega de classe. A pregar a palavra de Deus para os seus amigos da escola. Você a pregar o evangelho na sua faculdade. Comece amanhã. Que possamos, de fato, entender a eficácia do evangelho. Entender que a missão, apóstolo Paulo e Barnabé, eles estavam indo para o lugar onde eles nasceram, para começar a pregar. É a primeira viagem missionária desses dois. E nós vamos começar de onde nós viemos, na nossa casa. E lá eles começaram o evangelho. Lá eles começaram a pregar a palavra de Deus, a anunciar a palavra do Senhor. Que nós comecemos por aqui, queridos. Que nós possamos sim enviar irmãos para pregar a essas nações, mas não deixemos também de nos levantar hoje, já amanhã, para pregar o evangelho onde nós estamos. A tempo e fora de tempo, com ousadia, com coragem, com intrepidez. Que possamos fazer isso. Que não venhamos esperar um outro evento acontecer, uma outra conferência acontecer, uma outra Vision School acontecer, para que a chama do evangelho e de missões queime em nosso coração. Se cremos na eficácia do evangelho, ela nunca deveria ter se apagado de nossas vidas. Nunca deveria ter se apagado. Que possamos pregar a palavra do Senhor. Que possamos anunciar a palavra do Senhor. Que amanhã saiamos diferentes para a nossa escola, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade. Sermos contagiantes. Sermos de fato pessoas que venham contagiar, pessoas persistentes, com prazer em Deus. Que sejamos pessoas ousadas para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar.